Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Rosana, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Ateliê Rosana Lazzarini. Não esquece de se inscrever, deixar um joinha e ativar o sininho da notificação em todas, que assim que tiver vídeo novo, chega para vocês de primeira mão. Gente, vamos hoje gravar este lindo tapete. Vou fazer aqui com vocês o passo a passo. Olha, ele é muito lindo, fácil de fazer e econômico, né? As iniciantes aí, ó, também vai estar conseguindo fazer, porque é uma peça simples e econômica. Então, para mim estar fazendo o tapete, eu vou estar aqui usando uma agulha de 4 milímetros, tá? Então, bora lá para o nosso passo a passo. Então, vamos tentar início aqui, ó, ao nosso tapete. Então, eu peguei aqui, ó, 3 quadradinhos da vovó, emendei ele com o verde, tá? Aí, agora a gente vai vir aqui, ó, nesse cantinho. Aí, aqui, vamos prender o fio. Ponto. Aí, aqui eu vou subir 2 correntinhas, que equivale ao ponto alto. Venho aqui dentro do espaço e faço um ponto alto e mais um ponto alto. 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui dentro, pulo esse ponto, pulo esse, venho aqui nesse terceiro pontinho e faço um bloquinho com 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui, ó, no meio desse ponto aqui, ó, e vou fazer novamente um bloquinho. Duas correntinhas, laço meu fio, venho aqui, ó, nesse primeiro ponto e vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos, 2 e 3. 2 correntinhas. Venho agora na ponta nesse cantinho aqui, ó, e faço o meu último bloquinho aqui, ó, de 3 pontos altos. Essa aqui é a parte oval do tapete. Assim, ó. Então, aqui, vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Aí, agora, vou fazer uma correntinha, laço meu fio, vou pular esse ponto, vou vir nesse pontinho aqui do meio e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse último ponto, venho aqui nesse intervalo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo o primeiro, venho no ponto do meio e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse ponto, venho aqui nesse espaço e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse primeiro, venho aqui nesse do meio e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse aqui, venho aqui no meio e faço um ponto alto. Uma correntinha, vou pular esse ponto baixo e venho aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha, laço meu fio, vou pular esse primeiro ponto, venho aqui no ponto do meio e faço um ponto baixo. Então, gente, essa vai ser a sequência aqui, ó, dessa parte reta, tá? Sempre vai ser um ponto alto nesse ponto alto do meio e uma correntinha e um ponto alto aqui. Uma correntinha, um ponto aqui nesse pontinho aqui do meio e aqui. Então, eu vou fazer a minha parte. Quando chegar aqui, eu venho fazer com vocês a outra parte oval. Então, eu fiz aqui, ó, a minha lateral,
aqui, ó, tá? Ó, cheguei aqui, ó, fiz o ponto alto aqui desse ponto do meio, uma correntinha, laço meu fio, aí eu venho aqui, ó, nesse leque aqui de canto e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos, ficando assim. Duas correntinhas, laço meu fio, venho aqui nesse ponto aqui, no terceiro pontinho, e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas, laço meu fio, venho aqui, ó, nesse bloco, venho aqui nesse ponto do meio e faço meu bloquinho com 3 pontos altos, 2 e 3. Duas correntinhas, laço meu fio, venho aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui desse bloquinho e vou fazer 3 pontos altos no mesmo pontinho de base. Duas correntinhas, venho agora aqui nesse cantinho e vou fazer o último bloquinho aqui da parte oval. Então, ó, igual o outro lado, ficamos com, ó, 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por duas correntinhas. Somente aqui, ó, na parte oval, tá? E aqui, que no caso são duas correntinhas. Aqui, na parte lateral, é somente uma correntinha mesmo. Aí, aqui, uma correntinha, laço meu fio, pulo primeiro, venho nesse pontinho do meio e vou fazer uma correntinha, venho aqui nesse ponto. Então, aqui é a mesma parte igual aqui, de uma correntinha e um ponto alto. Nessa parte aqui, ó, vamos ficar com 20 quadradinhos, tá? Ó, 1, 2, 3, aí eu contei até aqui, vai dar 20 no total. Só para vocês conferirem o de vocês. Então, eu vou fazer a minha lateral, quando chegar aqui no final, eu já retorno com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, fiz uma correntinha e vou finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aí, agora eu vou fazer uma, duas, 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto. Venho aqui, ó, no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Laço meu fio. Nesse terceiro ponto aqui, eu vou fazer um ponto alto e mais um ponto no mesmo ponto de base. Então, aqui eu vou fazer um aumento nessa carreira. Então, vai ficar aqui, ó, 4 pontos altos nessa carreira. Na carreira anterior era 3 e agora vamos ficar com 4. Duas correntinhas, laço meu fio, venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho, eu vou fazer um ponto alto, no próximo, mais um ponto, e nesse terceiro, vou fazer o meu aumento. Ó, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, ficando assim. Duas correntinhas, laço meu fio, venho aqui, ó, no próximo bloquinho, e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Chegando aqui no terceiro, eu vou fazer o meu aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Duas correntinhas, laço meu fio, venho aqui para o próximo bloquinho e vou fazer novamente aqui o meu aumento no terceiro pontinho aqui. Duas correntinhas, laço meu fio, venho aqui, ó, para o último bloquinho e vou fazer ponto alto
em cima de ponto alto. E no terceiro, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Assim. Então, ó, ficou desse jeito a nossa parte oval, tá? Ó, 5 bloquinhos de 4 pontos altos agora nessa carreira. Chegando aqui na parte da lateral, vai ser bem simples, tá? Aqui, essa parte aqui, ó, sempre vai ser um ponto alto separado por uma correntinha. Então, eu acabei de fazer aqui, faço uma correntinha, laço meu fio, venho aqui dentro desse espaço e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui no próximo espaço, um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui dentro e um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui, ó, e faço um ponto alto. Então, é sempre essa sequência aqui, tá? Nessa parte aqui, vai ser sempre desse mesmo jeito. Um ponto alto, separado por uma correntinha. Então, gente, eu vou fazer aqui a minha parte, vou fazer essa parte aqui todinha da lateral. Chegando aqui, vocês fazem também o de vocês, essa parte oval, sempre lembrando de fazer. Aí, chegando aqui no final, só pra relembrar aqui, ó. Ponto alto, uma correntinha, ponto alto. Uma correntinha, você já vem aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto, lembrando sempre de fazer um aumento nesse pontinho aqui, o último aqui, ó, de cada bloquinho desse aqui. Então, aqui, vamos ter também, tá, ó, um pontinho aqui dentro, antes de começar esse bloquinho. Então, um ponto alto aqui, uma correntinha, e venho aqui, no mesmo modo que fizemos aqui, ó. Fizemos este ponto, uma correntinha, e já viemos aqui no primeiro espacinho. Então, eu vou fazer a minha e já retorno com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui, ó, no final da minha carreira, assim tá ficando, tá, ó. Aí, aqui, ó, no finalzinho, ó, fiz meu ponto alto aqui no meu espacinho, faço uma correntinha e vou finalizar a minha carreira aqui, ó, na terceira correntinha, com ponto baixíssimo, finalizando aqui a minha carreira. Aí, aqui mesmo, eu vou fazer, ó, 1, 2, 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto, laço meu fio, venho aqui, ó, no próximo ponto, e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Lembrando de fazer um aumento aqui, ó, no último pontinho de cada bloquinho. É a mesma coisa da carreira anterior, só que antes tínhamos 4 pontos e agora vamos ficar com 5 pontos altos. Ó, para passar de um bloquinho para o outro, 2 correntinhas. Venho aqui no próximo bloquinho e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. E aqui, ó, no último ponto, vou fazer o meu aumento. Ficando assim. 2 correntinhas. Então, é a mesma sequência da carreira anterior. Ó. Então, é a mesma sequência. Só vamos fazer um aumento de ponto alto nos últimos pontos aqui, ó, tá? De cada bloquinho desse. Eu vou fazer a minha aqui e já retorno com vocês essa parte oval. Então, pessoal, fiz aqui, ó, os meus 5 bloquinhos, tá? De 5 pontos altos agora, nessa carreira. Chegando aqui, vou fazer uma correntinha, laço meu fio, venho aqui dentro desse primeiro espacinho aqui, ó,
e vou fazer ponto alto. Uma correntinha, venho aqui no próximo espacinho e ponto alto. Uma correntinha. Então, aqui vai ser a mesma sequência, tá? De um ponto alto separado por uma correntinha. Então, o que fizemos aqui deste lado, vocês vão fazer aqui deste lado. Aqui vai ser a carreira de ponto alto separado por uma correntinha. Quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, vou finalizar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá, ó. Aí, aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto. Laço meu fio, vou fazer ponto alto, em cima de ponto alto. E quando chegar aqui no final, vamos fazer novamente. No último ponto, vamos fazer o nosso aumento. Então, nessa carreira, vamos ficar com 6 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio, venho para o próximo bloquinho. E vou fazer novamente. Um ponto alto para cada ponto de base. Ó. Lembrando de fazer o aumento sempre aqui no último. Então, gente, essa carreira também é a mesma coisa da carreira anterior. É repetição. Não podemos esquecer de aumentar aqui um ponto alto no último pontinho em cada bloquinho desse. Então, essa aqui é a carreira que vamos ficar com 6 pontos altos. Então, eu vou fazer o seguinte, para não ficar muito longo, né? Então, vamos fazer os bloquinhos aqui. Quando chegar aqui, é um ponto alto separado por uma correntinha, tá? Então, eu vou fazer a minha. É a mesma coisa da carreira anterior, né? Então, só mesmo agora vamos aumentar um ponto para ficarmos aqui com 6 pontos altos nessa parte oval. Aqui é a mesma coisa, sempre vamos colocar um pontinho aqui, quando a gente sair daqui do motivo, e vamos colocar o pontinho aqui também, ó, nessa correntinha. Então, eu vou fazer a minha carreira e já retorno com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira, fiz uma correntinha, vou finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, ficou assim. Aí, aqui, nessa carreira agora, vamos ter as diminuições. Vamos parar de aumentar e agora vamos começar a diminuir, tá bom? Então, aqui eu vou subir, ó, 1, 2, 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto, laço meu fio, venho aqui, ó, no próximo ponto, e vou fazer um ponto alto. No próximo, faço novamente um ponto, mais um ponto, e aqui mais um ponto. Então, agora, vamos ficar com 5 pontos altos nessa carreira, ó. Tá? Faço 2 correntinhas. Esse último ponto aqui eu não vou fazer. Laço meu fio, venho aqui dentro desse espaço e faço um ponto alto. 2 correntinhas, laço meu fio. Agora, nesse segundo bloquinho, adiante, nós sempre vamos pular o primeiro ponto. E vamos começar aqui no segundo ponto. Então, sempre neste primeiro bloquinho aqui, quando iniciarmos as carreiras, a gente não vai pular o primeiro pontinho aqui. A gente vai pular sempre no final, somente neste primeiro motivo aqui, tá? Então, esse primeiro motivo, a gente sempre vai diminuir o último ponto aqui de base. E os demais motivos, vamos sempre estar diminuindo o primeiro ponto alto aqui, a gente não vai estar fazendo. Ó, igual eu vou mostrar aqui pra vocês. É pra ele formar
o desenho aqui para ficar igual esse desenho daqui. Então, a gente vai fazer somente esse ajuste nesse primeiro, sempre que quando a gente for começar a carreira, tá? A gente não pula esse pontinho aqui. Então, vai ficar assim, ó. Pulei o primeiro ponto, fiz aqui, ó, 5 pontos altos. Cheguei aqui, faço 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui dentro. Faço meu ponto alto, 2 correntinhas. Vou passar para o próximo motivo. Pulo o primeiro, venho aqui e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Ó, 2, 3, 4, 5 pontos altos, tá? Faço 2 correntinhas. Aí, eu cheguei aqui, ó, no último motivinho, tá? Laço meu fio, pulo o primeiro ponto, venho no segundo e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Igual no primeiro motivo, esse último pontinho aqui, eu vou trabalhar ele, faço uma corrente de separação, venho aqui para a parte lateral e faço o meu ponto alto. Então, gente, ó, essa parte, esse primeiro e esse último, esse primeiro ponto a gente vai fazer ele, não vai pular, porque quando fizermos aqui a repetição dessas carreiras, sempre essa repetição pulando sempre o primeiro pontinho aqui, esse último ponto vai ser trabalhado do mesmo jeito que esse aqui, para o nosso motivo ficar direitinho. Então, a única modificação que vocês vão ter que ficar prestando atenção para não fazer errado é só isso. Quando for iniciar a carreira aqui, não pula o primeiro ponto. Só nesse motivo aqui que é assim. Os demais motivos são sempre a mesma coisa. Pula o primeiro pontinho aqui, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha lateral, vou fazer a minha parte oval. Quando chegar aqui no final da carreira, eu retorno com vocês.